Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Nós vamos começar, como sempre, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa aula de hoje e nos conduza em toda a verdade e nos conduza também na prática da Palavra de Deus, daquilo que nós aprendemos da Palavra de Deus. Bom, hoje o tema que nós vamos abordar aqui é uma passagem que está na primeira carta do apóstolo João, onde há uma certa dúvida e muitas pessoas às vezes não sabem do que se trata, do que o apóstolo João está falando. É sobre o pecado para a morte, né? Onde muitas pessoas dizem que seria o pecado para a morte. Nós vamos já estar indo diretamente ao texto para nós podermos estar falando mais a respeito dele, ok? Está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 16, onde o apóstolo João diz o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Então, nós vamos deparar nesses versículos aqui, porque a questão que está aqui posta para nós é a questão do pecado para a morte, né? Quando João diz aqui: se você ver o teu irmão pecar, ore a Deus e Deus lhe dará vida, se esse pecado não for para a morte. E aí João diz: há pecado que é para a morte, por esse eu não digo a vocês que orem. Mas que pecado é esse? Bom, nós vemos que Jesus, falando aos fariseus e aos judeus, ali, aos doutores da lei, sobre o pecado contra o Espírito Santo, Jesus disse que aquele pecado não teria perdão nem nesta vida, nem na outra, né? Então muitas pessoas às vezes ligam essas duas coisas. Mas João aqui não está falando de perdão, João está falando de morte, né? Alguns dizem que João se refere ao pecado que está aqui no capítulo 3 mesmo da Epístola de João, no versículo 9, onde João fala sobre o pecar continuamente, né? A prática do pecado, a pessoa viver pecando continuamente para não orar. Outros dizem que se trata da apostasia, né? Que é o pecado do apóstata que se afasta e por esse não se deve orar. Mas nós analisando o contexto e analisando essas coisas, não se encaixa este versículo perfeitamente com essas coisas que estão ditas aqui, com esses outros textos ou com essas coisas que alguns dizem. Não há aqui nenhum motivo para que nós venhamos a duvidar que João esteja falando da morte física. Ok? Porque nós vamos fazer pois nós vamos lá em outra epístola de Paulo, para nós fazermos assim uma comparação. O que João está dizendo aqui é de morte, ele não está falando de perdão, de falta de perdão ou de morte eterna, mas ele está falando de morte física. Há pecado que leva a pessoa realmente a uma morte física, principalmente no princípio da igreja, como aconteceu com Ananias e Safira, que os dois morreram ali, né, diante de Pedro, ao mentirem para o Espírito Santo, né? E há um outro caso, nós vamos ler aqui na epístola na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, onde havia ali naquelas igrejas realmente grandes problemas, né? E problemas sérios de pecados sérios, e que Paulo diz que nem mesmo entre os gentios ele havia encontrado. Então veja o que diz o texto, diz assim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 1 em diante, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade,
e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, a pessoa se deitava com a sua madrasta, né? Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então veja, isso aqui é um pecado para a morte. Assim como também o é, quando Paulo escreve aos mesmos coríntios aqui, dizendo o seguinte: quando vocês se reúnem para participar da ceia, que todos nós lemos isso, muitas igrejas leem, principalmente no dia da ceia, quando ele diz, quando vocês se reúnem é para pior, porque vocês tomam o corpo, vocês participam da ceia do Senhor sem discernir o corpo e o sangue. E quem faz isso é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Né? É por isso que há entre vós, aí Paulo fala assim, é por isso que há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Né? Ou seja, havia pessoas que estavam adoecendo e pessoas que estavam mortas por não discernirem a ceia do Senhor, porque aqui essa comunidade de Coríntios era uma comunidade muito complicada. No começo da igreja foi um começo muito complicado, havia muitos pagãos que se converteram e trouxeram todos aqueles costumes para dentro da igreja. Havia também a questão dos filósofos pagãos que vieram e trouxeram todas aquelas práticas deles para dentro da igreja, os gnósticos, enfim. Havia muita coisa difícil ali na igreja primitiva. E a comunidade de Coríntios era uma dessas comunidades complicadas. Perdão. Então o que acontece? Paulo escreve para eles, porque quando eles se reuniam para a ceia, uns se embriagavam, comiam demais, e os outros tinham fome. E aí Paulo, vocês não têm casa onde comer? Comem na casa de vocês. Isso é um desrespeito para com a ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor não é para isso. A ceia do Senhor é para nós relembrarmos a sua morte até que ele venha, né? Então, o que acontece? Paulo falou assim, é por isso que vocês estão fazendo isso sem discernir o corpo, nem o sangue de Jesus. Há entre vós muitos doentes e muitos que até dormem, mortos mesmo, pessoas mortas fisicamente. E aqui também Paulo fala, vou entregar o que tal cometeu, porque esse irmão estava se deitando com a sua madrasta e os irmãos achavam que estava tudo bem, nem para corrigir ele ou para dizer, você será afastado do nosso meio até que você se converta e até que você pare com esta prática, né? Mas eles estavam inchados. Então Paulo, ele diz, juntamente com vós, o meu espírito, eu não estou aí presente, mas estou em espírito. No nome do Senhor Jesus, eu determino que o que tal coisa cometeu seja entregue a Satanás. Para o quê? Para a destruição da carne. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, nós vemos que esse texto se encaixa perfeitamente com aquilo que João está dizendo, né? Esses tipos de pecados graves, esse tipo de pecados cometidos aqui, que é para a morte, você vê que a pessoa está até adoecendo e vai morrer por causa da obstinação por esse tipo de pecado. João fala, por esse pecado não ores, porque Deus tem que tratar da pessoa. É Deus quem vai tratar dessa pessoa, é Deus quem vai corrigir, porque o que diz a palavra de Deus? O Senhor diz, olha, eu repreendo aquele que eu amo e eu castigo todo aquele que eu tenho por filho. Então, Deus por muitas vezes castiga a carne da pessoa para que o espírito seja salvo no último dia. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo entregou várias pessoas a Satanás, né? Então nós vemos que
o pecado que João está dizendo que há pecado que não é para a morte, ele está falando sobre da morte física mesmo. Ele diz, olha, se a pessoa pecou e você tem o discernimento que a pessoa está doente, está indo morrer por causa do pecado, está morrendo por causa do pecado dela, João fala, não digo que ore para essa pessoa, mas deixa Deus tratar dela, porque Deus sabe o que está fazendo. Né? Então nós devemos orar, sim, pelos nossos irmãos, que nós vemos, às vezes, a pessoa tem uma fraqueza, ou às vezes a pessoa está tentando sair do pecado e luta terrivelmente para se livrar daquele pecado, por esse nós oramos. Agora, essas pessoas que cometem esse tipo de pecados, e como diz aqui em Coríntios, e não estão nem aí, para eles está tudo bem, estão inchados, estão achando que estão muito bem ainda, e muitas vezes não aceitam nem a correção, né, do pastor, ou seja quem for, do irmão que chega para falar com ela. Esta pessoa é que João está dizendo lá, por este eu não digo que orais, deixa que Deus cuidará dele. Né? É o pecado para a morte, a pessoa vai morrer na carne. Né? Será castigada. Muitos, como Paulo diz aqui mesmo aos Coríntios, entram em enfermidade, ficam enfermos mesmos e vão à morte. Mas o que Jesus disse, ele disse, a carne de nada serve, o espírito é que é importante para Deus. Né? Então, se Deus quiser castigar a pessoa na carne para que a pessoa morra, nós temos que perceber que Deus a está castigando para salvar o seu espírito no último dia. Né? Então nós vemos que esses textos se encaixam bem melhor aquilo que João está falando lá. Né? O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Esse não vai causar simplesmente a morte física. Esse pecado não tem perdão. E numa próxima oportunidade nós vamos estar falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. Mas esse pecado específico que João fala aqui na sua carta se refere a esse tipo de pecado, né? Onde nós vemos que a pessoa está sofrendo as consequências, né, do seu pecado, não tem aquela percepção de arrependimento, de busca para sair dele, mas está como os coríntios, né, que se reuniam em suas festas de ceia e achavam que estavam se reunindo como se reuniam nas festas de ceia, nas festas dos ídolos, nas festas que faziam para os ídolos, né, na cidade de Coríntios. Porque lá haviam várias festas, templos para várias pessoas, para vários deuses, e as pessoas iriam lá. E nessas cidades, ali onde Paulo pregou, haviam cidades que haviam muitos templos, onde havia templos que haviam várias prostitutas disponíveis a todos que fossem ao templo para fazerem a adoração aos deuses. E ali haviam os bacanais e tudo mais que acontecia ali. Essas pessoas vêm para a igreja e muitos deles continuam em práticas que faziam quando ainda estavam no mundo, quando ainda não conheciam a Cristo. E não se arrependiam e nem ouviam a voz de quem as corrigia. Então, esse tempo, no começo da igreja aqui, na igreja primitiva, havia muito disso no meio da igreja. Né? Esse camarada aqui, abusando da madrasta e continuava na igreja ali de maneira, achando que estava tudo bem com ele, né? Quando na realidade não estava. Então, fica aqui este esclarecimento sobre o pecado que não é para a morte, né? João está falando justamente da morte física, né? Do pecado que causa a morte na pessoa, onde a pessoa acaba indo pelo seu corpo morrer mesmo, mas para que seu espírito seja salvo no último dia, ok? Quero deixar um recado para vocês também. Nós estamos tendo alguns problemas no PayPal. Para quem está interessado em se inscrever no curso, no site www.cursobiblicoonline.com, e muitas pessoas têm tido problema ali para se inscrever. Nós estamos tentando resolver esses problemas o mais depressa possível, e assim que estiverem resolvidos nós vamos estar avisando vocês que já podem
está liberado para fazer a inscrição, ok? Que Deus abençoe a todos, todos tenham uma ótima semana e só lhe dê glória.